É justamente essa carona aí que eu vou pegar para a gente começar falando já sobre essa PEC dos precatórios. O relator protocolou o texto, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, hoje cedo, já está tendo essa leitura agora. Algumas mudanças, né, em relação àquela proposta que foi aprovada lá na Câmara. Então, queria que você falasse um pouco mais pra gente, né? Tem Auxílio Brasil permanente fora da Lei de Responsabilidade Fiscal, carimbo das despesas, um espaço de 106 bilhões do orçamento. Ficou assim, né? Tudo muito confuso e diferente do que havia sido falado há uma semana, duas atrás. Explica pra gente um pouquinho aí essa movimentação e essa articulação toda. Legal. Começando pelos 106 bilhões, tá? Esse valor, o valor anterior e o valor atual, tem como base o IPCA. E como o IPCA teve uma mudança aí nos últimos meses, passou ali de 8,7 para 9,6, então teve esse ajuste também no espaço que vai haver no teto de gás. Mas, Paulo, quando tem esse ajuste, fica parecendo que agora vai ter 106 bilhões para ser gasto? Não, há vários benefícios sociais, previdência e alguns auxílios também, que estão também baseados no IPCA. Então, quando sobe esse espaço, os gastos também acompanham esse espaço. Então, não necessariamente o governo ganhou mais 15 bi na última semana, com esse novo número que passou de 91 para 106. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto interessante é esse que você mencionou, de ter tirado da Lei de Responsabilidade Fiscal a questão do Auxílio Brasil. Por quê? O que estava em jogo, gente? Olhando ali para o retrovisor, inicialmente estava previsto que o Auxílio Brasil ia ter um ticket médio ali de 200 a 300 reais. O Auxílio Brasil é o anterior Bolsa Família. Já existia um orçamento para isso. Só que por pressão, Planalto, pressão de alguns setores do governo, pediu para se estender para esse valor do ticket médio em 400 reais. E aí a alternativa foi o seguinte, a gente vai adicionar um auxílio emergencial, e o auxílio emergencial então é temporário. A gente vai dar esse valor de 400 reais, mas temporário. Vamos chegar ali no final de 2022, vai se voltar ao valor anterior de 200 a cerca de 300 reais o ticket médio. Só que no meio disso tudo, a turma aqui da política falou, não, vamos colocar tudo fixado aí, um valor permanente de 400 reais. Só que aí, Paulo, tem a grande questão, de onde vai tirar esses outros reais, 200 reais que vão cobrir para dar esse total de 400? E aí que precisou, então, fazer uma mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei estabelece que todo gasto tem que ter uma contrapartida. O que é isso? Todo gasto do governo tem que ser mostrado da onde vem o recurso para bancar, e da forma como foi colocado no texto da PEC, não vai ser necessário, então, mostrar da onde vem esse recurso que vai complementar esses 400 reais. Então, é uma manobra que aconteceu nas últimas 24 horas, que foi anunciada nas últimas 24 horas, e que também impacta essa questão fiscal, que impacta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso aí está no radar, isso ainda está em discussão, a turma ainda vai colocar em votação esse ponto. Então, a PEC, neste momento, está sendo lida. Quais são os próximos passos? Durante a sessão de hoje, deve haver o pedido de vista. O pedido de vista é mais prazo para análise. E aí está super truncado, Paula, o jogo. Por quê? No início da sessão da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da comissão, disse que vai marcar para a próxima semana várias sabatinas de algumas autoridades, incluindo do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Só que ainda ele não colocou qual vai ser o dia. E por que o jogo foi truncado? Porque semana que vem está previstas as sabatinas, que normalmente levam um dia inteiro de debate aqui para indicação de alguém para os tribunais superiores, mais a votação da PEC. Então, ainda não tem um calendário definido de quando uma coisa vai acontecer, quando a outra coisa vai acontecer, quando a sabatina do André Mendonça vai acontecer e a votação da PEC vai acontecer. Então, ainda há esse suspense. Como eu disse para vocês, está acontecendo agora, neste momento, a leitura do relatório. Eu acredito que no final, quando for feito esse pedido de vista pelos integrantes da comissão, vai ficar mais claro como é que está esse tabuleiro com relação ao calendário.
O Eric, inclusive, temos imagens agora, neste momento aí, só vou colocar no ar as imagens, né, dessa leitura aí da PEC, né, pelo senador que está nesse momento fazendo aí a leitura, a gente está acompanhando, claro, somente imagens desse momento. Fernando Bezerra está lendo o relatório, né, e a gente está falando aí exatamente desse tema agora com o Eric. Vamos só olhando aí rapidinho a imagem dele tá lendo, é claro, é grande, nós não vamos ouvir o texto agora, senão a gente ficaria muito tempo aqui preso. Mas, o Eric, só voltando aí no tema, aquela ideia da proposta ser fatiada, você acha que isso também pode acontecer? Pode sim, Paulo. O que aconteceu? Foram inseridas novas mudanças no texto, 7 novas mudanças, entre elas o Auxílio Brasil permanente, que aí se encaixa nessa questão de tornar aí um valor permanente também. E tiveram, por exemplo, vai ser criada uma comissão no Congresso Nacional para tratar aí, para acompanhar a gestão dos precatórios, para a turma conseguir ver como é que está a evolução disso, não ser pego de surpresa. Tem outros pontos também que foram inseridos, então, com essas mudanças, o texto teria que voltar para a Câmara do Deputado. Qual é a manobra que pode ser feita? Tirar essas mudanças que estão sendo incorporadas no texto, mantém o texto da Câmara e assim a PEC é promulgada. A PEC, então, passa a valer. E por que essa estratégia está em cima da mesa? Porque o governo quer liberar esses recursos, ter esse espaço no teto, liberar os recursos para pagar a primeira parcela do Auxílio Brasil até antes do Natal. Então, tem aí uma corrida que envolve questões eleitorais, então isso pode haver esse fatiamento. E só para a turma ficar também na mesma página, o que é esse fatiamento? Cria-se uma nova proposta, essa nova proposta, então, é votada no Senado com as mudanças que foram feitas no texto, depois volta para a Câmara e a Câmara também sinaliza qual é o entendimento dela. Tem um caminho longo e tem na história do Congresso, existem 2 fatiamentos, Paulo. O primeiro foi da sessão onerosa, você lembra que teve um debate uns 2, 3 anos atrás sobre a divisão ali da sessão onerosa, e esse fatiamento aconteceu e avançou dentro do Congresso, mas houve o fatiamento também da reforma da Previdência. Quando a reforma da Previdência, ali no 2019, chegou no Senado, ela foi bastante alterada e se criaram também uma proposta paralela com algumas ideias que os senadores colocaram. Só que essa proposta foi engavetada, essa proposta nunca avançou. Então, assim, ainda não se sabe qual vai ser o andamento de uma proposta paralela dessa PEC dos precatórios, uma vez que tem esse desfecho. Mas também, passo a passo para a turma conseguir acompanhar. Está tendo essa leitura hoje na comissão, a previsão de votação na comissão semana que vem, como eu disse para vocês, ainda não está definido a data. Até o momento da votação, podem haver novas mudanças no texto e depois, na sequência, vai para o plenário do Senado. A expectativa isso tudo, comissão e plenário do Senado, seja concluído na próxima semana, dando tempo para a Câmara também avaliar o texto da PEC, se ela for alterada. É essa que está sendo a dinâmica. E nos bastidores, Paulo, o que está pegando, onde está o principal centro aí do debate é o seguinte: com essa abertura do espaço no orçamento, tem vários setores ali dentro do Senado que querem carimbar esse recurso. O que é carimbar? É mostrar como vai ser gasto cada centavo desses 106 bilhões. Por quê? A turma não quer deixar livre nenhum recurso para o governo aplicar em alguns projetos que ele pode depois colher dividendos eleitorais. Lembrando que todo esse recurso que a gente está falando vai ser aplicado em 2022, ano eleitoral. Então, hoje, a grande disputa dentro do Senado é o seguinte: a gente vai votar essa PEC, mas a gente quer vincular, a gente quer carimbar todo o recurso que for liberado aí no orçamento do ano que vem. E aí, tá essa briga dentro dos bastidores, a gente tem que ver como é que vai ser os desdobramentos. A gente vai ter várias reuniões daqui para a semana que vem, para a gente ter exata noção de como vai ser o desfecho disso. Quero